E hoje a gente vai falar sobre a segunda disciplina espiritual, que é oração, ainda no grupo das disciplinas interiores. E a disciplina da oração, ela é descrita como a principal disciplina espiritual. Porque enquanto a meditação nos leva para o mundo interior, né, ela nos apresenta essa dimensão do interior, a oração é quem vai nos fazer se mover no espírito, na dimensão do espírito. E ele fala que a oração, ela tá para a vida religiosa, para a vida espiritual, assim como a pesquisa está para a ciência, ou seja, é fundamental, não existe vida espiritual sem oração. E ele também fala que a oração, ela não é apenas um hábito, ela é o hábito, porque a oração, ela tem o poder de nos fazer parar de fugir de Deus. Sabe aquela coisa que você fica relutando em enfrentar? Na oração você perde, porque tudo aquilo que você tá fugindo, quando você para orar, você tem que encarar, né? Não dá para falar com Deus fingindo que não tá vendo certas coisas. Então ele diz também que é a principal ferramenta usada por Deus para nos transformar. E pra gente ter uma vida de oração, a gente precisa acreditar que ela funciona. Porque, às vezes, a gente ora, mas sem ter a certeza de que nossos pedidos vão ser aceitos. E ele usa uma imagem, uma ilustração muito interessante de que quando você liga a televisão e ela não liga, você não deixa de acreditar que as ondas de rádio e de TV pararam de funcionar. Você faz o quê? Você vai procurar ver por que aquele aparelho não está funcionando. Ou o cabo não está sintonizando direito, ou algum circuito está quebrado. E ele diz que na oração nós devemos agir da mesma forma. Certeza de que nossos pedidos são atendidos. Se eles não estão sendo atendidos, não é a oração que não funciona. Ou nós não estamos fazendo direito, ou não estamos na sintonização, na sintonia correta para que os nossos pedidos sejam aceitos. Em Tiago, capítulo 4, diz que nós pedimos e não somos atendidos porque pedimos mal. Então, pedir do jeito certo envolve desejos transformados. Então, perceba que é um mecanismo muito inteligente de Deus, né? Porque quando a gente ora, nós somos transformados. Então, nós temos a possibilidade cada vez mais de fazer orações que são atendidas, porque nós também estamos sendo transformados. Então, ele diz que nós temos a responsabilidade de transformar o mundo a partir da oração, porque somos chamados de cooperadores de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 3. E isso traz pra gente uma liberdade da criança, assim como a criança que pede ao seu pai algo sabendo que vai ser atendido, essa liberdade, mas também uma responsabilidade, porque nós somos cooperadores de Deus para transformar o mundo e a oração é o nosso instrumento principal. No livro, o autor diz que poderia ser escrito um livro só sobre oração, e ele fala que existem vários, e a gente sabe disso, né? Então, ele mostra que existem também diferentes tipos de oração. Então, ele cita de oração discursiva, oração mental, convergente, silenciosa, de renúncia por direcionamento, e a oração intercessória, que é a que ele foca no capítulo, a que ele decide focar no capítulo. Então, oração intercessória é quando a gente está orando por alguém, tá? Ele faz também a ressalva de que oração é algo que se aprende, e isso é libertador, né? É algo que se aprende. Os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar, e aí Jesus vai e entrega o modelo da oração do Pai Nosso, né? Então, por que os discípulos pedem? Os discípulos oravam a vida toda, né? Eles já tinham aprendido a orar, mas provavelmente eles olharam para Jesus e viram que a oração dele era diferente, porque o Pai atendia a ele. Então, eles pediram para que Jesus os ensinasse. A oração é algo que se aprende, então é libertador. Por quê? Porque nos dá a oportunidade de falhar e nos mostra que há um caminho a ser percorrido, né? Então, se eu, assim como no exemplo da TV, se não tá funcionando, eu vou procurar identificar o que tá errado e aprender algo, né? Para ir me aperfeiçoando exatamente nessa prática.
E como é algo que se aprende mais uma vez, né? Assim como na meditação, ninguém começa correndo uma maratona. Então você sabe que existe uma progressão. Você vai começar de uma forma, mas isso te dá a esperança de que vai melhorar, né? Então a gente começa treinando com algo pequeno, com coisas menores, até ir se aperfeiçoando e se agigantando nessa prática, porque ele cita assim grandes exemplos de homens de oração. E quando a gente se depara com essas pessoas muito experientes nessa área, a gente meio que se diminui e pensa assim, acho que isso não é para mim. Mas a perspectiva de que é algo que se aprende me mostra que é apenas um caminho que eu vou percorrer. Então, para você começar a praticar a oração intercessória, o primeiro movimento é você se aquietar. É necessário que você se aquiete para que você possa ouvir a voz de Deus. Porque saber discernir, ouvir a voz de Deus é um pré-requisito para a oração intercessora. E aí, esse aquietar entra a importância da meditação, porque a meditação vai trazer essa quietude que possibilita ouvir a voz de Deus e prepara o terreno para a oração intercessória, né? E ouvir a voz de Deus é esse pré-requisito. Por quê? Porque nós oramos em cima da vontade de Deus. Ele observa que em nenhum momento Jesus ou os apóstolos oram se for da sua vontade, porque é como se eles já soubessem a vontade de Deus. Então, em alguns momentos, parece até que eles estão dando ordens, né? Levante-se, seja curado, porque eles já sabiam a vontade de Deus. E aí, a importância também de sempre estar se orando por direcionamento, que é o quê? A busca constante por saber, por perguntar mesmo qual a vontade de Deus. Porque se eu tenho essa prática, né, eu já vou saber a vontade de Deus. Então, na oração intercessória, minha oração vai ser mais contundente, mais específica e eficaz, porque as duas coisas estão plenamente relacionadas. E ele fala também que para a oração intercessória, o combustível é amor e compaixão. Porque muitas vezes a gente não ora, o que mais impede a oração intercessora não é o não saber orar ou a falta de fé. É não me mover em amor e compaixão pelo meu próximo ao ponto de orar por ele. E sobre a vontade de orar, não espere ter vontade. Ore e você vai ter vontade. É como aquele trabalho que você precisa fazer de qualquer jeito. A gente precisa entender isso, que oração é trabalho. E esse trabalho, ele precisa ser feito. Mas é aquele tipo de trabalho que quando você começa a fazer, você não quer mais parar. Você vai gerando vontade de fazer, né? Então, comece a orar. Ele fala algo sobre orações relâmpago, que eu acho muito interessante. Que é o quê? Eu entendo que é você viver como se cada palavra que saísse da sua boca fosse uma oração. E né? Então é você viver declarando às pessoas palavras de bênção, de cura e de restauração. É você pegar uma criança no colo e declarar uma palavra de bênção. Ele disse, nós nos movermos assim, como povo de Deus espalhado pela terra. E eu adoro isso, né? Nós nos movermos assim, declarando palavras, estando em conexão com a vontade de Deus, né? Você estando conectado, sintonizado corretamente, nós lavamos o mundo com a vontade de Deus. E a minha experiência com oração é que oração para mim é um desafio. Eu sou aquela pessoa que quando para no devocional eu posso ler a Bíblia toda, mas orar é um desafio. Então o que eu fiz que tem me ajudado, né? Eu tenho uma lista de oração. Então, eu sei que a oração não é a coisa que eu vou ajoelhar e vai fluir naturalmente. Não, para mim é um trabalho que preciso me disciplinar a fazer, né? Então, o que eu faço? Eu tenho uma lista de oração. Porque se eu ficar esperando fluir naturalmente, não flui. Então, quando flui, né? Mas quando não flui, eu já tenho o meu plano, né? Então, eu vou orar por aquilo que está listado. Talvez você adotar isso possa te ajudar a começar a treinar para correr a sua maratona. E eu quero concluir aqui com uma citação do livro, que para mim é o que significa orar e sem cessar. Ele diz assim, há um modo de ordenar a vida mental com mais de um nível simultâneo. Num primeiro nível, podemos pensar, discutir, ver, calcular, satisfazer todas as exigências de assuntos externos. Contudo, bem dentro de nós, nos bastidores, num nível mais profundo, também podemos estar em oração e em adoração, cantando e louvando suavemente receptivos aos sopros divinos.
Para mim, isso é orar sem cessar, né? Enquanto eu tô aqui trabalhando, internamente eu estou em oração, em intercessão, em adoração. E dessa forma, eu tiro a vida espiritual da caixinha. Eu vivo de joelhos, como eu já aprendi em outro livro, né? Eu vivo a minha vida de joelhos. Não importa o que eu esteja fazendo, se eu estou trabalhando, se eu estou num culto, ou se eu estou trocando uma fralda. Eu estou em adoração. Minha vida espiritual não é mais uma caixinha no meu dia, mas toda a minha vida é espiritual. Amém?